Deus te abençoe poderosamente nesse dia, que a graça do Senhor Jesus alcance a tua vida. Estamos nessa caminhada pela palavra de Deus, jornada da leitura da Bíblia em um ano. E a nossa missão de hoje, o nosso dia de número 61 dessa caminhada, é o livro de Deuteronômio, capítulo 8, 9 e 10. 3 capítulos aí para nós lermos. Alguns minutinhos você pode ler. Depois é muito importante você ter um tempo de oração e um tempo de meditação. Deixar que essas palavras elas possam deixar de ser uma palavra apenas uma palavra de teoria e se tornar uma palavra rema, uma palavra revelada para você, e assim ter um encontro de glória tanto com o Espírito Santo como com a palavra. Eu deixo para você aqui o texto de capítulo 8, verso 2 de Deuteronômio. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos. Olha só o que Moisés está aqui falando. Lembre-se de como que Deus conduziu vocês por todo o caminho do deserto. Ele está nessa fase de Deuteronômio, de repetição. O povo estava prontos para entrar na Terra Prometida, então eles precisavam relembrar tudo aquilo que aconteceu. Aí ele explica por que aconteceu isso. Isso aqui é violento. Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, seriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Meu Deus do céu, esta palavra aqui, ela é muito forte. Entendo que Deus está aqui nos mostrando. Eu creio que existe um momento em que Deus revela a sua promessa para nós. É o momento que Ele anuncia, Ele nos concede uma visão do futuro, que é aquilo que o teu coração enxerga, não a vista enxerga, mas o coração é a sua visão, o propósito de Deus. É a promessa anunciada. E existe lá na frente a promessa realizada. Então aqui atrás você tem a promessa anunciada, você enxerga, você tem a visão daquilo que Deus te propõe, o seu propósito de vida. Mas há um espaço entre a promessa anunciada e a promessa realizada. É o que aconteceu aqui, lá no Egito eles tiveram a promessa anunciada, mas 40 anos depois que teve a promessa realizada. E é assim que Deus faz. Ele nos anuncia algo, Ele nos revela o seu propósito, Ele nos concede uma promessa para as nossas vidas, mas Ele não a realiza de imediato. Na sua grande maioria das vezes, não realiza de imediato. Ele permite um tempo, um processo. E aqui Moisés revela para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e saber se iriam obedecer ou não os mandamentos. Se aquela promessa não vai roubar a presença de Deus. Se aquela bênção, melhor dizer, a promessa realizada, não vai roubar a própria presença de Deus. Sermos tão, tomados por aquela alegria da promessa realizada, que venhamos simplesmente a nos distrair e perder o principal, que é a presença de Deus. Eu vejo aqui claramente alguns pontos que nós precisamos tomar cuidado ao receber uma promessa de Deus. Primeiro, Ele quer conhecer nosso coração. Porque muitas pessoas, apenas com uma promessa revelada, já muda completamente a sua vida, a sua forma de relacionar com os outros. Muda tudo. A pessoa se torna orgulhosa. Imagina Davi quando recebe a unção para ser rei.
Se ele chegasse agora para o seu pai e falasse assim, olha, agora eu quero o melhor quarto dessa casa, eu não vou mais cuidar das ovelhas, ele teria perdido a bênção. Deus permitiu aquele processo todo até ele sentar no trono. No dia seguinte, a promessa, a unção, voltou para o pasto cuidar das ovelhas, mas agora com uma visão. Mas ele estava sendo provado, é o que Moisés está falando, colocando à prova, conhecendo as suas intenções. Então ele vê se o nosso coração será mudado nesse tempo do processo, como ele também vê o quanto que você deseja isso, quanto que você está disposto a pagar um preço. Porque quando você tem uma visão, esta visão vai ditar o seu dia de hoje, quais são as tuas prioridades. Se você realmente deseja isso de todo o seu coração e vai buscar, se há realmente, sabe, você vai pagar aquele preço. Deus, Ele prova o nosso coração, se nós vamos continuar fiéis, obedientes, tudo isso. E você que está lendo a Bíblia, você vai ver esse capítulo e o capítulo seguinte, e você vai ver Moisés repetitivamente falando sobre isso, que Deus está sondando, Deus está colocando à prova, Deus quer ver se você está preparado para receber a promessa. É muito importante isso. Promessa anunciada, processo, promessa concedida. Existe essa fase e nós precisamos passar pela prova para ter a promessa concedida. Deixa eu orar por você, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu creio que eu estou conversando com pessoas que têm promessas na sua vida. Essa promessa foi anunciada, mas há um processo onde o Senhor nos humilha, nos põe à prova, onde o Senhor quer conhecer as intenções do nosso coração, se quer saber se nós vamos obedecer ou não, permanecer fiéis ou não. Por isso, há todo o processo para que possamos receber a promessa realizada. Que nós possamos passar pela prova e ser aprovado e desfrutar das promessas de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu lembro aqui de Isaías quando ele diz que no lugar da vergonha colocarei dupla honra. Ou seja, ele diz ali, eu vou humilhá-los. Muitas vezes Deus permite situações onde vamos ser humilhados, onde seremos envergonhados, porque no lugar da vergonha ele coloca dupla honra. Siga o nosso canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho e não perca nenhum desses dias. Encontros de glória. Deus te abençoe.